O nosso estudo de hoje, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e o item número 3, os que dizem Senhor, Senhor. Kardec apresenta para nós aqui no Evangelho duas passagens dos Evangelhos do Novo Testamento, três passagens na verdade, duas do livro de Mateus e uma do livro de Lucas. E antes de começarmos então aqui as nossas leituras, nós fazemos uma reflexão em torno dessa questão, os que dizem Senhor, Senhor, e nós poderíamos perguntar quem são esses que dizem Senhor, Senhor. De um modo geral, todos nós fazemos essa aclamação, essa evocação do nome de Jesus, do nome de uma personalidade, de uma entidade que diga respeito a uma determinada linha filosófica ou linha espiritualista. Então nós, aqui espíritas, fazemos as nossas evocações dos espíritos amigos, de Jesus, o Mestre Maior, de Deus, durante as nossas rogativas. Quando vamos para outras escolas, fazem a evocação de santos, do Espírito Santo, de divindades também. E todas as vezes que nós fazemos essas evocações, ou nós nos consideramos e, de certa forma, até nos rotulamos como parte de uma determinada filosofia, esse é o nosso desejo. Então existe uma diferença significativa dentro desse caminho espiritual que nós estamos aprendendo a vivenciar. Existe aquilo que diz respeito ao que eu quero ser e ao que de fato eu sou. Todos nós, a princípio, estamos desejosos dessa relação com o mundo espiritual. Então dificilmente nós vamos encontrar alguém dizendo assim, olha, eu faço parte dessa religião, mas eu já sei que eu não sirvo para isso. Ou já sei que eu vou continuar sofrendo, ou já sei que eu não vou ser salvo, de acordo com a ideia de cada grupo. Não vamos encontrar isso, porque o fato de nós nos dedicarmos a uma determinada prática religiosa ou filosófica, já partimos do princípio que nós desejamos essa salvação. E aí então, dentro do nosso meio, nós nos consideramos então aqueles que foram os eleitos, aqueles que foram os escolhidos. Outros grupos se consideram também os eleitos e escolhidos. E aí então, entrando dentro desse campo do nosso mundo material, principalmente das concorrências que existem entre as instituições, principalmente instituições terrenas, já que embora elas se classifiquem como mensageiras ou como representantes do mundo espiritual, elas estão preocupadas com aquilo que acontece no nosso mundo físico. Então, fazemos parte daquela instituição, temos do outro lado uma concorrente, e aí começamos então, não, eu vou ser salvo porque eu faço tal coisa, mas você não vai ser. E aí começa então naquelas discussões até chegar nas condições mais extremas, em que nós temos a destruição e a autodestruição de nós mesmos, do semelhante, de outras pessoas desconhecidas, de um modo geral. Mas todos nós, dentro desse universo religioso, de práticas aqui no mundo material, todos nós somos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Todos nós somos aqueles que desejamos alcançar essa salvação. Mas aí, mais uma vez, bom dia, Tuti, mais uma vez, nós entramos então naquela situação. Há aquilo que nós desejamos ser e há aquilo que nós somos de fato. Esse texto, baseado em muito daquilo que a doutrina espírita passa para nós, e também dentro da filosofia cristã, dentro de outras filosofias que são legítimas dentro dessa afinidade com essas verdades espirituais que nós estamos aprendendo a conhecer, porque fora do espiritismo não há salvação, é um equívoco pensarmos dessa forma.
Então, fora da verdade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então, todas aquelas instituições que trazem em suas bases os princípios do amor e da caridade, independente da forma como ela se expressa, mas que ela se expresse de fato, ela está em afinidade com essas verdades espirituais. Então, todos nós temos esse nosso desejo. Nós espíritas nos colocamos como os trabalhadores da última hora. Todo mundo foi escolhido no mundo, todas as escolas, todas as religiões, mas nós espíritas fomos os privilegiados. Se nós mudarmos a perspectiva para analisarmos essa situação, os outros se considerarão salvos e nós, que somos aqueles que fazem as evocações, que falam com os mortos, nós seremos os perdidos. E aí ficamos assim, eu sou, você não é, eu posso, você não pode. E todos nós, no fim das contas, nós nos colocamos na condição de missionários, de trabalhadores, daqueles que foram salvos. Mas aí somente aquilo que nós vivenciamos é o que vai de fato determinar aquilo que nós somos. Até porque a crença numa religião não é um critério para dizer quem é uma pessoa do bem ou quem não é. E nós já trabalhamos isso várias vezes, lembrando que muitas vezes eu não me envolvo com questões religiosas por uma questão de discordância com as próprias instituições. Mas os meus princípios são princípios elevados, são princípios sólidos, que me colocam na condição de uma pessoa de bem. Faço a caridade porque eu acho que a caridade é o amor em exercício, eu tenho amor no meu coração, tenho amor pela minha família, pelo meu trabalho, pelas pessoas, pelo mundo. Quero que o mundo seja um mundo melhor. E eu não dependo das religiões para isso. Então as religiões, de modo geral, que elas me trazem, são formas de eu alcançar essa condição. E eu vou então me adaptar àquela que melhor me satisfaz. Busco então uma filosofia, busco uma escola e eu vejo aquilo que é melhor. Mas nós, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, é que vamos determinar de fato se nós estamos no caminho correto ou não. Então, quando a gente diz assim, os que dizem Senhor, Senhor, nós estamos falando dos outros. Nós nunca pensamos que nós estamos também incluídos nessa condição. E, na verdade, nós não temos ainda como determinar se nós somos aqueles que fomos aprovados ou não, que ganhamos aquele carimbo no nosso passaporte ou não. Não temos como ver a nota da prova que nós fizemos para saber se nós passamos ou não naquela seleção. É através da vivência. E naquele momento final da nossa existência aqui no mundo material, é que nós vamos nos ver no mundo espiritual, nessa ou naquela condição. Daqui do nosso ponto de vista, muitas vezes nós acreditamos serem aqueles obreiros do bem e tudo mais, mas nem sempre nós conseguimos então alcançar esse status que é tão desejado. Então aqui nós vamos encontrar, nessas 3 passagens, bom dia Regina, aqui dos Evangelhos, mais uma vez Mateus e Lucas, essas passagens em que Jesus traz as orientações para os apóstolos e também para os discípulos. A diferença entre apóstolo e discípulo é que o apóstolo é aquele que é mais próximo, que é o trabalhador. O discípulo é aquele que segue os ensinamentos. Todos nós poderíamos nos considerar como discípulos, porque somos os aprendizes, os seguidores dessa filosofia. E há aqueles que têm o privilégio de serem vistos como apóstolos, de fato como colaboradores, como cooperadores daquela tarefa. Muitos, dentro dessa pretensão humana, se auto-intitulam apóstolos, que se incluem naqueles que dizem Senhor, Senhor. Mas na prática, lamentavelmente, se colocam numa condição muito distante. Crescem diante dos olhos do mundo material e se diminuem diante das vistas do mundo espiritual. A Mauri colocou interessante que nossa tábua de salvação é outra. Conheceis a verdade, pois ela vos libertará. Nossa tábua de salvação é para evoluir. Mas o detalhe também, Mauri, todos nós sabemos, porque as instruções que chegam para nós são sempre aquelas que vão dizer o melhor caminho para alcançar essa condição de salvação.
Só que cada um tem o seu modo de alcançar essa salvação. E a gente já fica debatendo qual é exatamente a melhor forma. Qual é exatamente a forma mais verdadeira, mais eficaz? Porque cada um vive do seu modo. Então, na verdade, nós procuramos, e essa é uma pretensão de nós, espíritos, de nós querermos determinar a forma como o mundo espiritual deve ou não nos receber. Então somos nós que decidimos qual é o melhor caminho e sem nos preocuparmos com o caminho verdadeiro. E essa verdade que nós procuramos tanto conhecer, ela vem se revelando gradativamente. Mas essa verdade, o grande detalhe dela, que para nós, na maioria das vezes, para a esmagadora maioria de nós, ela acaba vindo como uma questão técnica. O que significa isso? Simplesmente satisfazer as nossas dúvidas. Quem é Deus? O que é Deus? Onde Ele está? Quem é Jesus? O que Ele faz? Onde Ele fica? Qual é a realidade do mundo espiritual? Por que eu nasci? Por que eu morri? Ninguém pensa simplesmente num comportamento sustentado e baseado na lei do amor. Então nós nos preocupamos com essa verdade em termos de informação, em termos técnicos, e não nos preocupamos com a verdade em termos de comportamento. Então, assim na doutrina, nós temos muitos livros que falam sobre o mundo espiritual, que trazem depoimentos, temos ali as palestras que falam de várias questões, mas a vivência propriamente dita é uma questão muito subjetiva e muito silenciosa. Se nós pegarmos todos os livros religiosos que já foram lançados na história da humanidade e fizéssemos com que eles desaparecessem e nos mantivessem na mais absoluta ignorância a respeito dessas verdades técnicas do mundo espiritual, o comportamento amoroso prevaleceria. Eu posso não saber o que tem, eu posso não saber quem são as personagens, mas eu agindo dessa forma já me coloco nessa condição de alguém que tem afinidade com essas verdades absolutas do mundo espiritual, que é o amor. Então as informações, na verdade, elas vêm nos ajudando a clarear cada vez mais o caminho que nós temos que seguir, mas muito mais do que clarear o caminho, pensar nos objetos que tem no caminho, quem são as pessoas que estão no caminho, nós temos que pensar no caminhar. Aí sim nós encontraremos aquilo que nós desejamos. Porque do contrário, se nós pensarmos apenas naqueles que vão conhecendo essa verdade, que vão coletando informações, vão se instruindo cada vez mais, a gente vai imaginar que aqueles que têm diplomas de curso superior, de pós-graduação, serão os privilegiados. Os teólogos, por exemplo, seriam pessoas absolutamente salvas. Todos aqueles que estudam teologia, não importa qual é a linha de pensamento, aqueles que já leram todos os livros, que já fizeram trabalhos acadêmicos em torno das religiões, eles certamente já seriam salvos. E os analfabetos? Aqueles que são ignorantes, aqueles que não conheceram as religiões? Eles estariam perdidos porque os teólogos, aqueles que são sacerdotes, aqueles que são dentro do mundo espírita, os palestrantes espíritas, os escritores espíritas, todos esses estão salvos pelo fato de terem esse conhecimento? É aí que a gente percebe que os que dizem Senhor, Senhor, são aqueles que desejam. Mas nós temos aqueles que, através da conduta, do comportamento, são aqueles que são. Aí, claro que vem aquela pergunta, será que eu sou aquilo que eu desejo? Aí vem a questão da autoanálise, de fazermos uma revista interior e começarmos a analisar aquilo que nós temos de imperfeições, aquilo que nós temos de tendências, avaliar também as virtudes que nós temos, né? Porque nessa autoanálise, né, exatamente, sem amor no coração não tem elevação, por mais que você queira ter conhecimento. Por mais que você saiba, por mais que você conheça, se você não tem isso no coração, se você não tem essa vivência, de nada vai adiantar. Então existe uma conciliação entre esse sentimento que são as virtudes que nós cultivamos, porque esse amor no coração nada mais é do que aquele grande fermento que faz, né, aquele grande adubo que faz florescer todas as virtudes. Só que na verdade, se você não tiver um adubo bem preparado, e você precisa de conhecimento para isso, você até consegue, mas poderia fazer melhor. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa conciliação entre os valores, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, que é aquilo que a doutrina espírita passa para nós com tanta frequência. A instrução nos ajuda a fazer uma
uma análise mais apropriada, traçar uma estratégia evolutiva, aprimorar o trabalho, observar as nossas tendências. Tudo isso vem através do conhecimento, não é uma ação instintiva. Porque há aqueles que, mesmo sem ter conhecimento nenhum, agem no bem. Só que esse não ter conhecimento nenhum é um conhecimento agora. A condição dele atual, ele pode ser analfabeto, em termos de conhecimento acadêmico, em termos de instrução, mas em termos de sabedoria, esse espírito já começou a juntar essa sabedoria há muito tempo. Então nós temos, quanto mais nós sabemos, por isso que o próprio Espírito Verdade disse para nós, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos eis o primeiro mandamento, instruí-vos eis o segundo. Então significa que esse amor é fundamental para esse nosso crescimento espiritual. Com a instrução nós fortalecemos cada vez mais essa nossa busca, essa nossa caminhada. Porque aí nós damos passos mais seguros, independente dos instintos, independente dos impulsos que nós recebemos no meio do caminho. Somos nós que traçamos. Não ficamos como aquele barco, por exemplo, ao sabor do vento. Somos nós que seguramos ali o nosso leme e direcionamos para onde nós queremos. E como nós temos a instrução, nós apontamos o nosso barco, a nossa proa, em direção ao nosso objetivo, porque a instrução nos trouxe esse conhecimento. O Brás colocou, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. É a mesma coisa também com relação ao conhecimento que nós adquirimos. Principalmente, Brás, essa instrução voltada para as questões filosóficas e espiritualistas. Porque quando se estuda dentro desse campo, quando se busca esse tipo de conhecimento, nós estamos então assumindo um compromisso muito sério. Porque nós desejamos alcançar essa salvação espiritual, esse crescimento espiritual, e o conhecimento que nos foi dado tem exatamente esse objetivo de nos ajudar nessa caminhada. Só que se eu utilizo esse conhecimento para minha autossatisfação, aí então vem para mim depois as responsabilidades, me fazendo cobranças para aquilo que eu deveria ter cumprido e não cumpri. E aí a gente lembra, né, conforme os Espíritos já disseram no próprio Livro dos Espíritos, que o conhecimento traz responsabilidades. E aí, no caso, a ignorância nem sempre isenta o indivíduo das suas responsabilidades, porque as leis morais, conforme nós já vimos lá no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, essa lei natural, as leis de Deus se encontram gravadas em nossa consciência. Então, mesmo que eu seja ignorante com relação a questões técnicas do mundo material ou do mundo espiritual, eu já tenho uma noção, já tenho um parâmetro para definir aquilo que é bom ou que é mal, para aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Então, se eu faço, mesmo argumentando que eu ainda sou ignorante, essa lei moral já me traz essa cobrança, de acordo com a minha capacidade de entendimento a respeito dela. Então, as nossas atitudes, elas também são consideradas como elementos que vão determinar a nossa felicidade ou a nossa felicidade. Quanto mais conhecimento nós temos, maior é o peso da responsabilidade. Quanto menor, proporcionalmente também menor o peso da responsabilidade. Então vamos aqui agora, né, Tic-Tac, bom dia. Vamos aqui agora então para os nossos textos aqui do Novo Testamento. Começamos com Mateus, capítulo 7. Diz assim para nós: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fez a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Então aqui já é para nós essa primeira passagem já fala para nós exatamente que todos nós somos aqueles que dizemos Senhor, Senhor. Não fazemos as nossas preces, não fazemos aqui, não assumimos as nossas posições dentro das crenças que nós temos. Então somos aqueles que fazemos essas aclamações. Somos aqueles que desejamos estar naquela posição. Mas, como disse aqui
Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, entrará no reino dos céus. E fazer a vontade significa exatamente exercer essa lei universal do amor através das ações do ambiente onde ele vive, no mundo onde ele vive. Então não basta nós desejarmos. Então o mundo hoje, com toda a porcentagem de seguidores de alguma filosofia, vão acabar se encontrando na condição daqueles que são postulantes a essa condição. Eu desejo, eu me coloco, eu me inscrevi, eu me proponho, mas o que vai determinar a seleção vai ser exatamente a conduta. E claro que não existe dentro dessa linha de pensamento aquele determinismo que vai dizer para nós que essa parte vai e aquela parte não vai. A ideia do céu e do inferno é algo para nós, uma fantasia do passado. Porque aqueles que não conseguem alcançar de imediato uma condição elevada, vai ser aquele que vai gradativamente crescendo através de novas e novas oportunidades. Então há aqueles que estão mais avançados, há aqueles que estão menos avançados, e no intervalo entre esses dois extremos, nós temos ali uma infinidade de indivíduos que estão ali passando por processos de transformação, de esclarecimento, alcançando uma maior lucidez. E aí cada um de nós vai evoluindo através desse processo reencarnatório, reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias, vivenciando experiências em condições diferentes, passando, se submetendo a provas e expiações, para desenvolver esse aprendizado. Então, se eu não consigo hoje aquele patamar mais elevado, eu vou me encontrar num patamar intermediário, sem nenhum problema. Não preciso me preocupar em alcançar o paraíso ou ter medo do inferno. A minha condição evolutiva é compatível com o meu comportamento, com os valores que eu conquistei. Mas certamente eu não posso mais viver essa fantasia de acreditar que eu desejo alguma coisa e não me preocupar com aquilo que de fato eu posso ser. Continuando aqui o nosso texto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais na iniquidade. Então essa iniquidade é uma expressão muito utilizada nos Novos Testamentos, no Novo Testamento, nos Evangelhos do Novo Testamento, que fala exatamente sobre a iniquidade é o oposto da equidade. Equidade já lembra o equilíbrio, a justiça, o equilíbrio, a igualdade. A iniquidade vem exatamente do desequilíbrio, da desigualdade, da injustiça. E esse desequilíbrio significa que ora eu tento fazer certo, ora eu faço errado. Quer dizer, não adianta eu querer exteriormente ter determinado comportamento se interiormente eu continuo ainda vivendo dentro daquele universo do egoísmo pessoal, do apego, dos caprichos, do orgulho, da vaidade. Por isso então coloca para nós, por isso eu nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci dá uma ideia, dentro das interpretações que nós fazemos na atualidade, que Jesus não conhecia de fato, do verbo conhecer. Só que na verdade nunca vos conheci, nunca vos reconheci como aqueles que vocês acreditam ser. Porque faziam e aconteciam dizendo, não, porque eu faço em nome de Jesus, eu trabalho em nome de Jesus, eu agio em nome de Jesus, e Jesus está parado esperando simplesmente aqueles que de fato trabalham e não aqueles que dizem trabalhar. Porque isso na verdade é simplesmente uma questão exterior. E existe aquela passagem no próprio decálogo, nos 10 mandamentos, bom dia, fraterno, nos 10 mandamentos, quando nós temos ali, não levantar o santo nome de Deus em vão. E aí nós perguntamos assim, mas espera aí, como assim levantar esse santo nome? É exatamente usar essa expressão vazia, fútil,
sem cumprir de fato aquilo que você se compromete a partir do momento em que você levanta essa bandeira. O Braz colocou, né, quando o trabalhador está pronto, as obras sempre aparecem, né? E aí depois vem a segunda parte, né, Braz, que é o trabalhador começar a realizar de fato essa obra. Porque pronto ele está, então significa que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele já alcançou aquela condição de trabalhador. E aí então vão ser apresentados a ele os projetos, os compromissos, e aí cabe a ele, através do seu próprio livre-arbítrio, colocar em prática aquilo que acreditavam que ele era capaz de fazer. Aqui agora nós temos uma outra passagem, livro de Lucas, capítulo 6, que traz ali a mesma ideia, e diz assim para nós: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Essa passagem está também no livro de Mateus, capítulo 7, ali continuação daquela parte de cima, quando Jesus fala daqueles que dizem Senhor, Senhor. E depois aqui no livro de Mateus, de novo, no item número 5, aquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Essa passagem aqui de Mateus 5, ele chama a nossa atenção não apenas por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer em termos de ação, mas também das influências que nós exercemos sobre aqueles, né, da nossa convivência, aqueles que nos observam, aqueles que são influenciados pelas nossas ideias. Porque nós sabemos que somos exemplos uns dos outros o tempo todo. Exemplos daquilo que nós podemos seguir, daquilo que nós desejamos seguir, e exemplos daquilo que nós não podemos e não devemos seguir. Cabe à nossa sabedoria fazer essa seleção. Mas muitas vezes nós sabemos que é errado, mas mesmo assim nos deixamos levar pelas nossas tendências. Então é aquilo que nós fazemos e influenciamos também. Por isso que ele diz, aquele que quebrar um desses mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno. Os que guardar e ensinar a guardá-los, será reputado grande. Então mostra para nós as responsabilidades que vão além do nosso próprio universo. Algumas vezes influenciamos intencionalmente, outras vezes influenciamos de uma forma inconsciente. Mas isso não nos isenta, porque sabendo, e aí vem a questão da instrução, que é importante para nós, sabendo que nós já alcançamos o entendimento para essas relações que nós temos aqui no mundo material, das influências sociais, das influências familiares, das influências religiosas, intelectuais que nós temos. Isso mostra então que toda palavra que eu lanço e que faz o outro se comportar da forma como eu me comporto, por essa questão de influência, eu assumo essa responsabilidade. Uma responsabilidade indireta pelo erro do outro. E da mesma forma também, obviamente, uma responsabilidade indireta por aquilo que o outro faz de positivo. Que a gente não pode pensar nessa ideia sempre da dor, do sofrimento, né? Porque é sempre aquele terrorismo espiritual que acaba sendo feito, acreditando que, porque de um modo geral, nós ainda temos, apesar desses ensinamentos que foram passados para nós, a respeito de um Deus bom, de um Deus justo, como Kardec lembra, né, com todos aqueles atributos que ele apresenta, que Deus é imaterial, que ele é soberanamente justo e bom e tudo mais, nós ainda temos aquela ideia daquele Deus mosaico, aquele Deus que Moisés na sua época trouxe, falando de um Deus severo, de um Deus punitivo,
daquele Deus que era o Senhor dos exércitos, né? E quando usa essa expressão, de imediato a gente lembra de todos os conflitos que viviam aquelas tribos do passado, com mortes, com conflitos, com dores e sofrimentos. Então nós ainda temos essa ideia, né, de pensar que quando se fala em lei de causa e efeito, de imediato a referência que nós temos é uma punição. Porque esse mundo de provas e expiações é um mundo de dor e sofrimento, e que lei de causa e efeito, ela existe para poder fazer com que nós aprendamos através do erro. E na verdade não. A lei de causa e efeito, ela também nos traz recompensas positivas. Se eu fizer um trabalho bem feito, se eu exercer uma influência positiva, a própria lei de causa e efeito vai me trazer como consequência uma resposta positiva. Uma conquista que eu alcancei exatamente pelo exercício dessa mesma lei. Então a ideia daquele Deus que castiga é aquela ideia ainda de Deus da época de Moisés. Embora nós não falemos que Deus é um Deus punitivo que castiga, a gente fala da sua lei, que por sua vez nada mais é do que o autor da lei e consequentemente aquilo que ele deseja. O Tico Teco colocou nossas imagens, parecem falsas, diante do mundo dos espíritos e justiça divina. Olha, Tico Teco, essa é uma colocação bacana que você pôs, porque traz exatamente ali aquela limitação que nós temos desse entendimento. Nós fazemos uma interpretação baseada naquela realidade que nós vivemos. E o papel que nós temos dessas filosofias verdadeiras vem exatamente mostrar para nós uma realidade diferente. Por isso o esclarecimento faz com que nós, conhecereis a verdade vos libertará. Só que nós temos que conhecer a verdade verdadeira, não aquela nossa própria verdade. E a verdade verdadeira, que ela é definitiva para todos, diz respeito exatamente a essa lei do amor. Então não importa, a gente tem aquela preocupação muito grande, não porque o espírito disse tal, porque o outro falamos tal coisa, porque tal filosofia traz uma outra ideia. Todas elas estão baseadas na lei do amor? Ótimo, é o que basta. O resto são questões técnicas que nós, infelizmente, pela nossa limitação de entendimento, nós acabamos especulando. Especulamos que deve ser assim, que nós acreditamos ser assim, nós temos, claro, informações que são muito bem embasadas, que nos traz ali uma certa convicção. Fazemos uma análise racional, cuidadosa, para ver se é verdade ou não. Mas, de um modo geral, é assim, a lei do amor, ela sempre vai prevalecer. O Braço colocou, ao desencarnarmos, que encontramos nosso verdadeiro eu. E nessa hora suamos frio. Brás, mais uma vez, olha só. Suamos frio porque, de um modo geral, nós temos ainda aquela ideia da culpa. Mas saindo exatamente dessa visão negativa, muitas vezes a gente vai carregado por aquele otimismo. Naquela hora, por que a gente vai suando frio? Por que não a gente pode ir também motivados, inspirados e confiantes de que nós vamos, por exemplo, naquele processo de desencarnação? Por que acreditar que todos nós sofreremos no momento da desencarnação? Por que não, no momento da nossa desencarnação, pensarmos, por exemplo, que nós vamos desencarnar de um modo tranquilo, exatamente porque nós vivemos de um modo tranquilo, vamos encontrar os nossos espíritos amigos, pela afinidade que nós conseguimos estabelecer e pelo merecimento que nós conseguimos conquistar. Então cria-se essa expectativa de que essa chegada no mundo espiritual sempre vai ser uma chegada dolorosa. Aí nós temos que mudar essa visão para sermos mais otimistas, de pensarmos não em Deus como Senhor dos exércitos, mas pensarmos em Deus como Pai amoroso. Que sim, eventualmente possamos passar por dificuldades pelo fato de nós não sabermos viver adequadamente de acordo com essas leis. Mas nós acertamos também. Entre os erros e acertos, os nossos erros são menores, os nossos acertos se tornam cada vez mais presentes. Então essa culpa que nós temos, ela pode ser amenizada, ela pode ser neutralizada pelo auto-perdão e pela disposição de começar uma construção nova. E nós podemos chegar no mundo espiritual já determinados para essas mudanças. O Arnaldo colocou em cima, André Luiz, fiz uma pesquisa e descobri que causa e efeito é um princípio hermético. Nós o transformamos em lei
e isso limita e causa mais sofrimento que satisfação. É a ideia que nós temos sempre de regras, né? São aquelas regras que nós temos de fazer com que a nossa vida seja determinada por leis que, se você segue, você cumpriu; se você não segue, você é um infrator. E essa lei do amor, na verdade, ela não pode ser mensurada. Não existe nada no nosso mundo que traga para nós uma ideia do efeito dessa lei do amor. E quando Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados, trata exatamente dessa questão. Eu posso cometer, sim, vários erros, mas a partir do momento em que eu começo a vivenciar esse sentimento, eu começo a neutralizar aqueles erros que foram praticados em virtude da minha ignorância, da minha tendência, das minhas fraquezas, e eu começo a me fortalecer a partir desses novos pensamentos. Então, quando vira a lei, nós temos então aqueles que praticam a lei e aqueles que infringem a lei. E isso para nós de fato é um equívoco, mas é algo que nós aprendemos a fazer. Nós estamos acostumados a viver submetido a essas leis e a esse grande juiz desde o início dos tempos. Hoje nós começamos a libertar um pouco mais a nossa consciência e pensarmos na lei de causa e efeito como simplesmente uma experiência que nós vivemos, exatamente de conscientização. E aí aquele pensamento budista que eu sempre falo para vocês, que não existe o certo e o errado. Existe aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Se você tem uma prática que é uma prática positiva, o resultado virá para você de modo positivo. Se você tem uma prática que você sabe que está sustentada no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que você leva o prejuízo ao outro, você já pode ter certeza que você vai ter um resultado negativo. Se não for a te atingir de imediato, vai te trazer responsabilidades que no futuro você vai ter que trabalhar para fazer com que as coisas retornem ao seu eixo natural. Tudo que você colocou bem, principalmente a lei do amor, que nos leva a pensar que causa e efeito nos leva ao Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Nós ainda temos isso. Por mais racional que nós sejamos, de pensar assim, essa coisa de olho por olho, dente por dente não existe mais, que aquele Deus mosaico, aquele Deus severo não existe mais e tudo mais, inconscientemente isso está impregnado na nossa mente. Nós vivemos ainda dentro desse padrão. Então nós temos que passar por um processo inicialmente de desintoxicação, desintoxicar a nossa mente, desintoxicar as nossas crenças, os nossos valores, para começarmos a viver em afinidade, de absoluta harmonia com essa lei. Que mais uma vez a gente usa a lei por uma falta de uma expressão melhor. Mas a gente pode colocar dentro desse princípio, o princípio do amor universal. Se você se afiniza a ele, você desfruta de todos os seus benefícios. Se você se distancia, vivendo dentro do egoísmo, você lamentavelmente vai sofrer as consequências. Porque sempre vai ter alguém que vai querer tirar de você aquilo que você tem. E quanto mais você resiste, mais você sofre. Porque você também quis tirar do outro. Isso é então o egoísmo. Chico até colocou, né, os anjos que agem sobre o mundo a serviço do Pai. Também aquela ideia dos soldados de Deus, né, que carregam lanças, carregam espadas de fogo. Isso está impregnado na nossa mente. Por mais que a gente se coloque nessa condição, não, eu sou espírita, essas coisas eu não acredito mais, essas coisas não existem. Na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que vem é, tá vendo, eu estou sofrendo, eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado. É sempre assim que a gente pensa. O braço coloca de uma coisa, eu sei, ninguém driba a grande lei. Não adianta a gente querer pensar. Esse princípio do amor universal é algo assim que ou você está próximo a ele ou você se distancia. Se você se distancia, você acaba sofrendo em consequência disso. O Zé colocou ali causa e efeito já existia na Grécia Antiga, quando os gregos já questionavam o mundo físico, na natureza, né? Vivendo aquela dualidade, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, princípios físicos, princípios espirituais. Porque a ideia do certo e do errado sempre foi algo que nos colocou, ou você cumpre o papel, ou você descumpre. Então esse dualismo nos acompanha desde o início dos tempos.
A partir do momento em que o homem começa a despertar a sua consciência, ele já começa a pensar naquilo que é feito pelos seus próprios princípios, naquilo que é feito com relação a princípios da comunidade. Aqueles que são aceitos numa comunidade, aqueles que são expulsos de uma comunidade. Tiquetá colocou, será que olho por olho não significa causa e efeito? Se nós analisarmos de um modo objetivo, ou de um modo sólido e cristalizado, sim. Mas se nós pensarmos no real significado do que é a causa e efeito, com todos os seus atenuantes, com todos os seus agravantes, a gente vai começar a ter um conceito diferente. Vai deixar esse olho por olho no passado e vai começar a pensar diferente. Joana de Ângeles e outros espíritos fazem esse trabalho de conscientização e até mesmo também de desintoxicação que nós estamos vivendo hoje, falando exatamente que sim, se você joga uma pedra para o alto, essa pedra vai cair na sua cabeça. Mas ela pode ser amortecida, ela pode ser desviada. Então não é um determinismo, porque causa e efeito ela é muito semelhante à lei de ação e reação. Ação e reação é uma lei física. Para cada ação existe uma reação em sentido contrário, na mesma intensidade. Causa e efeito é assim, olha, a causa, você fez tal coisa, mas tudo aquilo que nós agimos em termos de causa, nunca é uma causa absoluta, uma causa única. São causas que, eu cometi aquele equívoco, mas eu procurei consertar, é uma outra causa. E o efeito vai ser aquela somatória de forças, usando até mesmo os princípios da física. Você tem uma força num sentido e uma força no outro sentido. E aí você faz os seus cálculos e pega a força resultante, pronto. E ainda assim é de uma forma muito simplista pensar dessa forma. Porque nós temos ali os atenuantes e temos ali os agravantes, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu não compreendo, as influências que eu já sofri, as consequências, o ambiente onde eu estou vivendo. Há tantas variáveis para serem calculadas que nós ainda não compreendemos, que não dá para usar uma fórmula matemática, uma fórmula física, para fazer cálculos de resultantes daquilo que nós vamos viver. Deixa eu ver aqui. O Mauri colocou, ele disse para seres que não iriam entender toda a profundidade que precisava ser dito. E ainda vai demorar um pouco, Ele falou que ia trazer lá no Evangelho de João. Bom dia, Pantera. No Evangelho de João, ele fala que traria no futuro o Consolador prometido. E que aí as coisas seriam esclarecidas. E aí na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela mensagem do Espírito Verdade, que Kardec recebeu numa das sessões, e pela profundidade, pela sabedoria que ela expressa, ela foi colocada exatamente na introdução desse livro. E aí tem uma passagem que diz assim, que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. E aí mostra então, nesse esclarecimento que nós estamos recebendo, com tantas e tantas informações, exatamente para mudar essa conceituação que nós tínhamos no passado. Que já não havia mais a necessidade de falar em parábolas, mas poderia ser dito de uma forma clara. Mas ainda assim, tivemos dificuldade em entender, e por isso os espíritos insistem em trazer para nós tantas e tantas comunicações para nos ajudar nesse melhor entendimento. Então, na verdade, nós, dentro da doutrina espírita, a gente poderia pensar dessa forma, que a doutrina nada mais é do que uma doutrina, uma filosofia de reabilitação. Nós estamos deixando esses conceitos antigos do passado e começando a absorver conceitos novos. E nós estamos então nos reabilitando, vendo Deus de um modo diferente, vendo esse mecanismo de justiça que rege o nosso mundo. Aquilo que nós chamamos de leis também estão sendo compreendidas de uma forma diferente, observando de fato esse predomínio desse princípio universal que é o amor. Tudo isso para nós é tudo novo, uma grande renovação que nós estamos vivendo. O Arnaldo colocou que
Uma causa gera um ou mais efeitos, por isso Kardec nos recomenda. Remonta-se dos efeitos da causa e nos permite pensar em autoconhecimento, ainda que seja de uma forma bastante superficial. Porque nós vemos a causa de um modo imediato. Eu vejo aquilo que eu fiz, mas eu esqueço muitas vezes de analisar na profundidade e ver tudo aquilo que me levou a chegar naquela condição. Durante quanto tempo eu começo a passar por um processo de influência? As mudanças que eu vou sofrendo, o momento que eu estou vivendo. Hoje mesmo, né, nós colocamos lá no Espiritismo Net, no Facebook, uma mensagem que trata exatamente desse ponto. Dá para a gente trazer aqui uma ideia, deixa eu pegar rapidinho aqui para a gente poder analisar, porque fala exatamente sobre isso. Sobre aquilo que nós muitas vezes não compreendemos e nós tentamos olhar de um modo simplista, de um modo objetivo, de um modo frio, e que nos leva a um equívoco, a um erro de julgamento. Enquanto abre aqui, deixa eu continuar rapidamente. Deixa eu ver aqui. O Tico até colocou, né? Cada coisa tem seu peso. Não creio que uma simples mentira tenha o peso de um assassinato. É aquela história que nós colocamos, Tico e Teco, não apenas com relação ao peso das ações, das atitudes que nós temos, mas aquelas variáveis que falam assim também para nós, o que nos leva a nos comportar daquela forma. Kardec ainda pergunta, quem tem mais culpa diante de um erro? Um advogado ou um canibal? O advogado é um homem instruído, o canibal é aquele indivíduo que vive de um modo primitivo. Quando comete um erro grave, quem erra mais? Aí nós temos ali os atenuantes e agravantes diante de condições que nós não temos condições de julgar, não temos condições de analisar. Rapidamente aqui, deixa eu pegar para vocês aqui a mensagem. Ela diz o seguinte: não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. É uma mensagem de André Luiz. Então nós colocamos essa mensagem lá no na nossa fanpage do Facebook, e faz exatamente isso. Nós podemos estender essa ideia do amigo mal-humorado, de não conhecer as suas dificuldades íntimas, para todas as situações da nossa vida. Vemos um indivíduo cometer um crime. Qual é o histórico que ele tem desde o momento em que ele não apenas desencarnou, mas tudo aquilo que ele tinha vivido antes, para chegar nessa condição de um criminoso? É por isso que a doutrina nos traz essa ideia de que todos nós temos uma oportunidade de um recomeço. Todos nós podemos nos redimir diante das nossas dos próprios erros que nós praticamos. E não existe aquele determinismo de dizer, se você comete um crime agora, você está condenado ao inferno. Se você foi bonzinho agora, você vai para o céu. Tudo aquilo é julgado, né, como é lembrado sempre, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Conforme Erasto, né, disse para Kardec. Então como é que nós vamos julgar a intenção de alguém com tudo aquilo que o compõe em termos de valores, de história, de experiências? Não dá para a gente analisar simplesmente dentro da frieza materialista que nós vivemos hoje. Vamos então aqui continuar, só para a gente poder fechar, senão a gente fica na introdução, né? Lemos aqui então essas 3 passagens dos Evangelhos de Mateus e Lucas, e agora Kardec então fala para nós sobre esse Senhor, Senhor. O que significa isso? Todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Nessa primeira frase, nessa primeira oração, já é importante, porque todos nós confessamos essa missão de Jesus. Porque nós somos cristãos, porque nós somos espíritas, porque somos destro daquela religião. Se não for por Jesus, que seja por outro missionário, de acordo com cada crença. Os hinduístas, os budistas, os muçulmanos, shintoístas, cada um tem a sua própria crença, colocando uma divindade, colocando uma entidade como sendo ali aquele que traz a sabedoria, aquele que traz essa salvação. Então ele se aproxima e se coloca na condição de servidor, de cumpridor daquela tarefa dentro daquela missão. No nosso caso em especial, todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Então todos nós desejamos fazer parte desse grupo. Mais uma vez, existe aquilo que eu quero e existe aquilo que eu sou.
existe aquilo que eu posso. O que eu quero, sim, eu quero ser esse missionário. Eu quero fazer parte disso. Eu quero. Mas, de que vale chamá-lo de mestre ou senhor, quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do orgulho, do egoísmo e da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. E aqui a gente sempre faz essa correçãozinha a Kardec, né? Nós nos atrevemos a fazer essa correção de Allan Kardec, quando ele diz sempre, naquela passagem, que os fariseus são sempre os vilões da história bíblica, principalmente ali do Novo Testamento, daquele período da época de Jesus. Então os fariseus eram ali aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei. E aí nós levantamos aquela questão, será que não existia nenhum fariseu que era um homem de bem? Será que todos eram realmente maus? Então quando a gente generaliza, a gente usa essa expressão como sendo da pior. E nós tínhamos ali homens de bem. Basta a gente lembrar naquela passagem que nós estudamos, quando Jesus era questionado a respeito da reencarnação, ele falava assim, você é um doutor da lei e não sabia? Me esqueci o nome dele agora. Qual é o nome dele, pessoal, daquela passagem? Coloca para mim, por favor, aí na área de texto. Me fugiu o nome do cidadão agora. Quando ele fala, né? Como é que foi Nicodemos? Obrigado, Arnaldo. Nicodemos era um senhor doutor da lei e humildemente conversava com Jesus para aprender um pouco mais sobre isso. Ele era um vilão da história? Então todas as vezes que a gente lê sobre os fariseus, não tenhamos em mente que esse rótulo era um rótulo de marginalidade. José de Arimateia é outro fariseu também, que ajudou a limpar o corpo de Jesus e tudo, né? Então temos que pensar sempre. Eles acabam generalizando algumas vezes nessas traduções, nessas colocações, e nós que lemos essas mensagens, começamos a acreditar que fariseu nenhum prestava. Que é a mesma coisa que nós lembramos, né, quando nós falamos sobre isso, sobre a Idade Média, na época da Inquisição. Todo padre era mau? Todo padre era um vilão? Enquanto nós tínhamos sacerdotes envolvidos com o Tribunal do Santo Ofício, com a Santa Inquisição, provocando aquele terror todo, nós tínhamos um Francisco de Assis no meio deles. Nós tínhamos ali freiras, nós tínhamos sacerdotes que eram homens extremamente generosos. Então cuidado com essa generalização, com esse rótulo, que esses textos, que essas traduções trazem, que vai nos levar a equívocos profundos de grande injustiça, de julgar uma classe pelo comportamento daqueles que cometem os seus equívocos. É a mesma história que nós falamos hoje, não é o nosso assunto, mas dizer que nenhum político presta. Será que nós teremos condições de julgar realmente todos aqueles nessa mesma condição e não pensar naqueles que agem realmente dentro desses princípios morais? Que são bons profissionais nessa área política, tentando fazer com que o povo seja beneficiado? Será que pastores? A gente pega pastores que passam na televisão, pastores que são agressivos, pastores que são corruptos, todos os pastores são ruins? Nós não podemos pensar assim. Da mesma forma, todo palestrante espírita, todo médium está salvo? Todos esses indivíduos são homens de bem, são homens que são modelos de cristianismo? Então toda generalização é perigosa, principalmente quando leva para o lado negativo. O Arnaldo colocou, né, São Bernardo, uma das reencarnações de Emílio Miranda, era uma boa pessoa e levou a juventude de seu tempo a compreender a mensagem de Jesus. São Bernardo, inclusive, para a gente lembrar, Arnaldo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós aquela passagem relacionada à convocação de pessoas para lutar nas cruzadas. Era a crença que ele tinha. Então ele chegava numa praça pública e começava a pregar para as pessoas
a respeito da importância de defender o solo sagrado. E quantos jovens entraram nas cruzadas indo lutar contra os muçulmanos, contra, entre aspas, os infiéis muçulmanos, em virtude das pregações de São Bernardo. Então, quer dizer, para nós, na nossa visão, foi um equívoco esse comportamento? Sim, mas foi pensando em fazer o certo. Olha só, você erra pela sua ignorância e não erra pela intenção de errar. Né? Todos os prés são problemáticos, né, Zé? Tudo aquilo que faz você julgar antes de conhecer vai trazer para você algum tipo de prejuízo. Vamos em frente aqui para a gente continuar aqui o nosso estudo. Então falávamos sobre os fariseus, né? Não, porque a semelhança dos fariseus, a gente corrige, porque a semelhança de alguns fariseus tem a prece nos lábios e não no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, nós ensinamos em vosso nome, expulsamos o demônio em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas, e cometeis adultério. Retirai-vos de mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e de vossas genuflexões. Ou seja, não adianta falar muito e não adianta se ajoelhar muito. Se a conduta, se o comportamento, se o pensamento, as palavras não seguem esses mesmos princípios. A única via que está aberta para alcançares a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. Ponto. Então, quer dizer, não importa no que eu acredite, não importa quais são as minhas práticas exteriores. Se eu não vivo de uma forma sincera a lei do amor e da caridade, nada mais adianta. As palavras de Jesus são eternas, porque são as verdades. Não são somente as salvaguardas da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instruções humanas, instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sob a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Né? Então aqui, nesse último parágrafo, Kardec fala exatamente sobre isso. Algo importante para nós. Aqui está instruções humanas, políticas, sociais e religiosas. Eu colocaria como instituições. Então tudo aquilo que nós temos, instituições humanas, a família, as escolas, os hospitais, as empresas, políticas, os órgãos governamentais, sociais, aquilo que rege a vida das pessoas, e religiosa, todas as instituições, centros espíritas, terreiros, igrejas, templos, sinagogas, mesquitas. Todas essas instituições, se apoiarem nessas palavras, a prática sincera da lei do amor e da caridade, elas prevalecerão e se manterão, se sustentarão. Mas aquelas que forem regidas pela lei do egoísmo, do individualismo, do materialismo, certamente no primeiro abalo que tiver, no abalo moral, ela vai ruir. E junto dela, aqueles que praticam. Porque a gente lembra que uma instituição humana, ela é composta por humanos. Uma instituição política é composta por seres humanos, por espíritos, as sociais, as religiosas.
Quando nós falamos das igrejas, nós falamos das instituições, mas jamais podemos nos esquecer que essas instituições são compostas por indivíduos que mantêm, que sustentam essas ideias, esses pensamentos. Então tudo virá no seu devido tempo. Essa mudança, gradativamente, vai atingindo a cada um de nós. Vai chegando onde nós estamos e vai trazendo inicialmente a instrução. Porque nós pensamos que o cavaleiro do Apocalipse vai surgir aqui no nosso mundo e vai começar a lançar sua espada contra todos nós. E na verdade não, na verdade a lei do amor que nós falamos, a lei da caridade, ela estende a mão para despertar em nós essa conscientização sobre a vida que nós levamos e depois nos instruindo a respeito das nossas responsabilidades, virá até nós as consequências das nossas ações, positivas e negativas nesse caso. Então essas instruções que nós recebemos da doutrina espírita, tratando dessas questões morais e religiosas principalmente, elas têm como objetivo inicial o nosso despertamento, o nosso esclarecimento, para nos desprendermos daqueles conceitos antigos do passado que nós insistimos ainda em alimentar. Verbalmente eu me nego, eu falo, não acredito nisso, isso não é justo. Mas intimamente, inconscientemente, eu sou influenciado por essas ideias. Inevitável. Tanto quando a gente vê alguém cometendo um erro, um político, um empresário, um cidadão, qualquer pessoa, um religioso, a gente fala assim, a lei de causa e efeito vai pegar ele. Mas e os atenuantes e agravantes e as oportunidades que ele tem de recomeçar? Nós mesmos, voltando para o passado, quantos de nós cometemos erros dolorosos que trouxeram muita dor contra nós e contra outras pessoas, e hoje nós estamos aqui na condição de aprendizes do Evangelho, como lembra sempre Emmanuel, trabalhando por essa nossa remissão, por essa nossa redenção. Nós estamos aqui constantemente, diariamente, trabalhando nesse nosso auto-resgate. Se nós estamos nos redimindo, nos retratando, nos resgatando, é porque no passado a gente estava numa condição pior, numa condição mais dolorosa. Então, se nós passamos dessa fase, ótimo, pelo menos no que diz respeito àquelas questões mais graves. Porque hoje nós não cometemos os erros graves do passado, mas não estamos isentos daquilo que nós vivemos hoje. Nós ainda temos ali os erros que nós praticamos em situações simples do nosso cotidiano, tropeços, ideias equivocadas, julgamentos não apenas precipitados, mas julgamentos injustos. Mas felizmente nós conseguimos avançar um estágio em que essas questões mais graves já não fazem mais parte do nosso currículo. E esses que cometem esses erros graves hoje, esses equivocados do presente, representam nós no passado. E eles então vão despertar através do amor ou através da dor, de acordo com a sua necessidade. Não somos nós que vamos determinar qual será o método de aprendizado dele. Me faz lembrar aquela passagem de Emmanuel, que eu sempre comento com vocês, quando ele falava sobre Hitler, perguntado quanto tempo, quantas reencarnações Hitler levaria para se redimir daquilo que ele fez. E Emmanuel deu uma resposta muito simples, uma única encarnação se ele quiser. Basta a gente lembrar do nosso bom e velho Aer, o arrependimento, a expiação e a reparação. Se eu fizer isso de imediato, eu me santifico, usando essa expressão católica, de uma hora para outra. Vou passar pelas expiações? Vou. Vou passar pelas dores, dificuldades? Vou. Mas é um processo de crescimento, não é aquela dor rebelde, aquela punição. É uma dor reconstrutora. São aqueles ferimentos nas mãos que vão aparecendo em virtude da construção que nós estamos realizando, e não nas chibatadas que nós estamos levando. Porque o espírito rebelde sofre e se revolta. O espírito resignado, ele sofre e reconstrói.
Então, quer dizer, basta nós analisarmos que hoje nós estamos nessa condição de ver o mundo melhor. Aqueles que não percebem, oportunamente vão ver, vão encontrar. Por exemplo, né, Tico Teco, a gente crucifica aquela personagem que se destaca, mas na verdade nós tivemos ali uma mobilização de ideias, de interesses, envolvendo pessoas que nem imaginavam que eram tão culpadas quanto ele. Porque ele disse, porque ele fez, porque ele aconteceu. E os demais? Em maior ou menor proporção. Hoje nós condenamos os políticos do nosso mundo por essas dificuldades que nós temos aqui. E o nosso papel como cidadão, ele é realmente bem cumprido? Dentro da ideia do Senhor, Senhor, nós que nos consideramos cristãos, nós somos bons cristãos? Então nós vemos assim que, se o mundo é o que é hoje, se ele pratica ainda esses equívocos que pratica, não é o mundo que pratica, são as pessoas que vivem no mundo. E as pessoas que vivem no mundo são as construtoras do próprio caminho. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esses muitos chamados, todos eles cairão de joelho, ou todos nós cairemos de joelho, levantaremos as nossas rogativas: Senhor, Senhor, estou aqui para te servir. Não adianta palavras. Vai ser no nosso dia a dia que essas respostas surgirão para todos nós. E os eleitos não serão eleitos pelo currículo que apresentam, serão eleitos naturalmente pela forma como vivem. E é daí que a importância para nós esse trabalho de reconstrução moral, de transformação interior. Nos bastidores é que a gente vê a coisa pegar, né? Se chacoalhar um cenário, começa a cair gente para todo lado. E ninguém sabia que estava lá. E muitas vezes somos nós os responsáveis por segurarmos essas cordinhas. Então, meus amigos, essa é a ideia que nós temos aqui. Né? O Arnaldo lembrou lá em cima, na Leon Denis, o Espiritismo será o que o homem fizer dele. Porque se imaginava, né, aquela ideia de que os inimigos do Espiritismo que vão destruí-lo. E na verdade somos os próprios espíritas que determinaremos o caminho do próprio Espiritismo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Falamos aqui então sobre os que dizem Senhor, Senhor. Não são os que dizem, nós que dissemos Senhor, Senhor, seremos avaliados pela nossa forma de viver. Não pensemos nos pobres e coitados dos fariseus, daqueles que vivem religiões diferentes da nossa. Muitas vezes, né, é até uma coisa que a irmã Cidufo costuma fazer nas suas publicações, falar do sofrimento dos espíritas do mundo espiritual. Que a gente chega com aquela carteirada, né, deixa comigo que eu sou espírita, está aqui minha carteirinha. Nós temos tanta responsabilidade quanto todos os outros, que na verdade não é o rótulo da nossa crença que vai determinar se nós vamos para isso ou para aquele caminho, mas como foi dito aqui, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Esquece o lugar que você frequenta, esquece a roupa que você veste, esquece a ideia que você acredita. Você pratica a lei do amor e da caridade? Se você pratica, pronto. Todos têm, na verdade, a maioria. A gente tem, como eu falei para vocês, é aquele conhecimento técnico. Mas quando nós falamos sobre filosofia, todas as grandes escolas que têm uma boa fundamentação nessas filosofias, elas trazem essa verdade também. Se nós pegarmos o islamismo, pegarmos o budismo, pegarmos o cristianismo interpretado por esses segmentos, se for uma interpretação verdadeira e sincera, sem essa interpretação equivocada de nós encarnados, todas elas trazem esse conhecimento. Se não é um conhecimento técnico, científico, é o filosófico. Mas o definitivo nós praticamos, todos nós, a lei de amor e caridade? Não importa se eu já visitei nosso lar. Você praticou a lei de amor e caridade? Não importa se eu sou dirigente, se eu sou sacerdote. Não importa se eu já visitei esse lugar ou aquele, se eu já participei. Não importa quem eu sou. Você vive a lei do amor e caridade? É a única pergunta que interessa. E a resposta que vai determinar. E não a resposta verbal.
mas a resposta de atitude que vai determinar realmente se nós temos condições de nos colocarmos nessa posição de servidores do Evangelho, servidores do Cristo, como nós gostamos de dizer. Então, pessoal, e lembrando também, quando nós falamos em trabalhadores da última hora, inevitavelmente me vem a imagem de alguns livros que mostram tantos e tantos obreiros que trabalham no mundo espiritual pelo amor e a caridade, utilizando roupas que os identificam por escolas religiosas diferentes. São muçulmanos, são católicos, são evangélicos, que trabalham em conjunto em nome dessa lei do amor e caridade. Não são os espíritas usando camiseta de centro espírita que trabalham, não. Não são só eles. Dá para a gente imaginar ali Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, os três trabalhando juntos, cada um usando a roupa característica das crenças terrenas que tinham.